dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Galerinha, dia 30 de agosto. Dia 30 de agosto. E nós vamos para mais um dia de sabedoria. A gente já tinha falado, né? Que em Provérbios tem 3 divisões. Primeiro são o convite, né? Convite à sabedoria. A segunda parte são ditados e a terceira parte fala sobre a forma como que o nobre vive. Nesse capítulo de dia 30, ele fala que quão distante, né, a gente está da sabedoria. E que a sabedoria ela é genuína e que somente Deus é sábio. E quando a gente fala em ser sábio, né, a gente tem que entender que a gente não consegue. Isso é um dom de Deus. Então a gente tem que pedir, né, a Deus cada dia que Ele nos dê a graça de ser sábios. E aí ele fala também, né, que quão perigoso é a extrema pobreza, né, porque ela pode fazer a gente negar a Deus, e o quão perigoso também é a extrema riqueza, porque isso pode fazer com que a gente não se lembre de Deus. Então a gente tem que lembrar que nós somos seres que estamos manchados, né, com o pecado capital. Nós temos uma tendência natural a fazer as coisas pro lado mais fáceis, não observar o temor do Senhor. Isso é uma tendência natural nossa, por causa do pecado de Adão e Eva. O sacrifício de Jesus na cruz, né, ele salva, ele vai fazer a remissão dos nossos pecados, mas é uma tendência natural do ser humano. E aí, nesse capítulo dia 30, são palavras de Agur, né? Que ele começa assim: eu me fatiguei por Deus, estou esgotado por Deus, eis-me entregue. Porque eu sou o mais insensato dos homens, não tenho inteligência de um homem. Olha o que ele fala, gente: eu sou o mais insensato, eu não tenho inteligência, não tem bom senso, né? Ele é um bruto, ele é um insano. E aí ele continua: não aprendi a sabedoria e não conheci a ciência do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem determinou a extremidade da terra? Qual é o nome? Qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Toda a palavra de Deus é provada. É um escudo para quem se fia nele. Ou seja, toda a palavra de Deus é pura. E é um escudo para quem se fia nela. Para quem coloca confiança da sua vida nela. Para quem vive, né, sob os ensinamentos dela. Não acrescentes nada das suas palavras, para que ele não te corrija e sejas achado mentiroso.
Ou seja, a palavra de Deus, ela já é suficiente, certeira. Não é necessário a gente acrescentar absolutamente nada. Ela é, assim, justa, nem mais nem menos. Você não precisa ficar fazendo remendo no que a palavra diz. Você só precisa ler e viver a palavra. Eu te peço duas coisas. Não me negues ante minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira. Olha isso. Não me negues ante minha morte. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des pobreza nem riqueza. Concede-me o pão necessário, para que saciado eu não te renegue e não diga quem é o Senhor, ou que pobre eu não roube e não profane o nome de Deus. Olha isso. Senhor, dá-me o necessário, nem mais nem menos. Menos para que eu não te renegue, para que eu não duvide da sua existência, porque realmente, né, gente, um ser humano que passa necessidade, um ser humano que tem uma vida de miséria, é a primeira coisa que vem à cabeça. O que eu fiz para ter essa vida? Aonde eu errei, Senhor? E um ser humano que tem demais, né? Um ser humano que tem muito, não vai dar valor àquilo, né? Então, ele está falando, me dá o necessário. Me dá o necessário. E aí ele continua, não canulinhes o escravo junto do seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e sofras castigo. Há uma raça que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma raça que se julga pura e que não está limpa de sua mancha. Há uma raça, cujos olhos são altivos, com pálpebras levantadas, ou seja, que se acham, né? Que são soberbos. Há uma raça cujos dentes são espadas e os maxilares facas para devorar os desvalidos da terra e os indigentes dentre os homens. Olha isso. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. Há 3 coisas insaciáveis, 4 mesmo, que nunca dizem basta. A habitação dos mortos, o seio estéril, o solo que a água jamais seca, o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, de quem se recusa a obedecer sua mãe, os corvos da torrente o arrebatarão, os filhos da águia o devorarão. Olha isso. Há 3 coisas que são insaciáveis, né? A habitação dos mortos, o solo da água que jamais sacia, o fogo que nunca desbasta, e os olhos de quem zomba do Pai. Há 3 coisas que me são um mistério, 4 mesmo que não compreendo. O voo da águia nos céus. Olha para você ver, o voo da águia nos céus, né? Como que ela consegue fazer dessa forma? O rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar, né? Como que se direciona, como que se dá? E o caminho de um homem junto a uma virgem. Quando o homem sai de sua casa, né, para casar com uma jovem, realmente esse caminho é um mistério. Você não sabe o que vai ser, né?
Você não sabe como que vai ser esse matrimônio, como que isso vai ser pautado, se eles vão conseguir realmente criar, né, uma casa sadia, uma casa com os ensinamentos do Senhor, um lar, né, gente? Porque junta um homem, junta uma jovem, cada um com a sua criação, cada um com as suas crenças. Então isso tudo é um mistério. É claro que a gente dá esse passo com a melhor da boa vontade, só que, infelizmente, acontece de ter muitas dificuldades nesse caminho. E se a gente não tiver sabedoria o bastante, muitos ficam pelo caminho. Então é uma incerteza. E aí ele continua. 3 coisas fazem tremer a terra. Há mesmo 4 que ela não pode suportar. Um escravo que se torna rei. E aqui de novo, né, gente? Ele não está falando porque o escravo não tem direito de se tornar rei. Não. O escravo pode se tornar rei, mas ele tem que ter a mentalidade de um rei. É a mesma coisa de você colocar uma pessoa para governar uma cidade, para ser prefeito, uma pessoa que nunca construiu nada, uma pessoa que nunca trabalhou, uma pessoa que não tem noção de administração, uma pessoa que não tem noção de cuidar de recursos. Como que uma pessoa dessa vai administrar os impostos da cidade? Onde que ela vai aplicar esse dinheiro? Então é nesse sentido. Se esse escravo for um escravo que tem conhecimento, que tem inteligência, que tem experiência, às vezes nem tanto conhecimento intelectual, né? Você vai numa cidade do interior, você fala assim, nossa, mas os vereadores aqui às vezes não sabem nem ler e escrever direito. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas compram e vendem gado. Elas sabem que precisa fazer um silo, elas sabem fazer um pasto. Elas, quando compram uma criação, uma galinha, elas sabem quanto que aquilo custa por dia, por quanto que elas compram, por quanto que elas vendem. Elas sabem fazer essa conta. Então, elas não têm conhecimento, às vezes, intelectual, mas elas têm vivência de administrar algo. Entende o que eu tô falando? E aí ele coloca o escravo que se torna rei, um tolo que está farto de pão, uma filha desprezada que se casa e uma serva que suplanta sua senhora, ou seja, que se torna herdeira, né? Há 4 animais pequenos na terra que, entretanto, são sábios, muito sábios. Ou seja, com esses 4 animais, a gente pode aprender. É isso que ele quer dizer. Que são as formigas, povo sem força que durante o verão preparam suas provisões. Ou seja, as formigas, né? Não é polvo não, né, gente? Poupam. As formigas, o que elas fazem? É um povo sem força mesmo. Elas são pequenininhas. Elas não precisam de ninguém ficar mandando elas. Durante o verão todo elas recolhem, elas juntam mantimento, elas juntam provisões. E aí o que acontece no inverno? Elas, como não vão ter como sair, já tem reserva. Então é um povo que nunca passa necessidade. Por quê? Porque elas observam. Elas observam. Há tempo para tudo, né? Elas observam isso. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, a gente pode aprender com a formiga. Depois tem os arganazes, povo sem poder, que fazem sua habitação nos rochedos. Aí vem os gafanhotos que não têm rei e avançam todos em bando. Ou seja, eles não têm rei, avançam em bando, ninguém fica trombando um no outro. Você não vê ninguém caindo pelo caminho afora. Eles são organizados.
Eles são organizados e só andam em bando. A lagartixa, que se pode pegar na mão e penetra nos palácios. Elas entram em qualquer buraquinho, né, gente? Impressionante. Elas passam por qualquer buraquinho. Aí ele continua: há 3 coisas que quem tem bela aparência, 4 mesmo que andam garbosamente. O leão, que é o mais bravo dos animais, que não recua diante de nada. Não recua diante de nada. A coragem, né, gente, do leão. O rei, que é acompanhado do seu exército, o animal cingido pelos rins, o bode, e o rei acompanhado do seu exército. Aí ele fala: se tiveres a asneira de elevar-te a ti mesmo, refletindo nisso, depois põe a tua mão à boca. Porque quem comprime o leite tira dele a manteiga. Quem aperta o nariz faz jorrar sangue. E quem provoca a cólera promove disputa. Ou seja, gente, andemos pela fé, né? Andemos pela fé. Quando ele faz analogias aqui do reino animal, né? Ele está aumentando a esperança nossa da gente conseguir instrução, da gente observar a sabedoria, da gente observar a nossa volta, observar a natureza. A gente aprende muito com a natureza. Então, esse aqui foi o capítulo dia 30, né? Tá aqui os ditados, né? Os ditados não. Como que vivem os reis, né? Como que vivem as pessoas que são bem-sucedidas, que têm autoridade, que são pessoas que governam, e que a gente possa fazer a leitura, orar perante essas palavras, mas que a gente possa, acima de tudo, gente, praticar a sabedoria, né? Ter entendimento, observar como que a natureza funciona, dar uma olhadinha ao nosso redor, observar como que as pessoas funcionam. Então, que a gente seja mais intencional nas coisas, que a gente não faça as coisas no automático, que em tudo que a gente colocar a nossa ação, que a gente saiba exatamente o que a gente quer daquela situação, qual é o retorno que a gente está esperando. Porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente se perde ali sem ter o que eu estou querendo realmente com isso? Qual que é o meu intuito? Então, ser um pouco mais intencional nas relações, nas atitudes. Tudo que você faz, gente, aonde você dedica o seu tempo, é como se você estivesse fazendo um investimento. Tudo que a gente faz, a gente espera um retorno. Em todos os atos que a gente tem, a gente espera um retorno. Então é sobre isso, da gente ser um pouco mais intencional, da gente observar, né, os ensinamentos, e que a gente possa cada dia ir empilhando pouco a pouco mais e mais sabedoria. E acima de tudo, que a gente seja temente a Deus, mas temente a Deus com alegria, com a confiança que as promessas dele vai se cumprir em nossas vidas. Esse é o mais importante. Que a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Façamos a nossa parte, que a gente possa agir, mas sempre consagrando tudo a Ele e confiando, né, que Ele vai fazer o melhor por nós também.
tá? Um beijo grande, Deus abençoe vocês, uma linda e abençoada sexta-feira, e a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Beijo, fica com Deus.